Espiritualidade e democracia. Como é que a gente lida com essa realidade? Diante da importância das leis, da liberdade e da realidade do bem-estar social e de tudo aquilo que acontece no nosso mundo que desafia a convivência humana. Estava aqui olhando a história de Stefan Zweig, um livro muito significativo, a biografia de um livro publicado sobre a vida de um judeu austríaco que veio morar no Brasil e esperava que o Brasil fosse o país do futuro. Saindo de uma situação de opressão totalitária na metade do século XX na Europa, Stefan Zweig sonhava com uma sociedade onde essa palavra democracia poderia ter de fato um sentido de realidade. Todo mundo sabe, né? Demos Kratos, governo do povo, mas como é que isso funciona? À primeira vista, a gente pode imaginar, bom, se vai falar sobre democracia e espiritualidade, deve defender algum tipo de confissão religiosa que supostamente seria democrática. Não é bem o caso. E se a gente vai pensar em democracia, a gente deve entender que essa realidade talvez nem tenha conexão com espiritualidade, mas não é bem assim, porque a realidade da sociedade é integrada. O ser humano, ao mesmo tempo, é uma criatura de fé que vive num contexto social dentro de uma realidade antropológica que se organiza de alguma maneira. O que é importante a gente observar é como essa realidade da maneira de construir a fé e de construir a espiritualidade tem uma interferência direta na maneira como a gente organiza uma sociedade. E como é que a gente pensa sobre isso? E aqui vale a pena considerar a experiência histórica e a sabedoria, particularmente no contexto judaico-cristão, que, se considerada, deve nos ajudar a entender o desafio de uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa e uma sociedade que, de fato, venha refletir o que a gente pode chamar de governo do povo. E quando a gente pensa nisso, vamos viajar aqui no tempo e observar que no mundo antigo, a experiência totalitária a partir de um grande monarca, de uma espécie de rei que era praticamente divino, era algo muito comum e preponderante. Quando nós vemos a experiência desse pequeno povo de nômades e pastores, o antigo povo de Israel, nós começamos a ver aqui o que alguns estudiosos chamam de manifestação da consciência transcendental. E como isso contribui para a construção de uma sociedade que caminha numa direção diferente. O que vale a pena começar a prestar atenção? Acho que a primeira ideia valiosa que aparece nos escritos sagrados tem a ver com o deslocamento da divindade para fora da esfera humana. Porque, pense bem comigo, se eu entendo que existe algum ser humano que de alguma maneira possui em si alguma espiritualidade diferenciada, que ele seja, como se pode dizer, um semideus, ou uma criatura que não faz parte integralmente do universo dos mortais, naturalmente, essa pessoa vai ter um poder diferenciado que é legitimado por essa mentalidade. Então, quando a percepção hebraica da realidade de fé desloca dizendo, olha, ninguém aqui pode ser chamado de divino, não há ninguém que esteja nessa condição, então a declaração que é apresentada da parte do Deus único no Israel antigo, eu sou o Senhor, eu sou o Eterno, eu sou o Hashem, essa expressão tem um desdobramento político social muito claro, porque essa realidade apresenta o fato desde que somente Ele é o Senhor, isso significa que ninguém mais é. Consequentemente, há o que a gente pode chamar de um esvaziamento do poder político espiritualizado indevido que nós vemos fundamentar uma série de construções
políticas na história humana. A outra coisa que merece atenção e que nos ajuda a refletir e pensar sobre isso, que ainda que nós podemos imaginar uma realidade de que ninguém é um ser divino, a gente pode pensar, mas de qualquer maneira existem pessoas que a gente vai chamar assim de mais especiais. Quem sabe o sacerdote, quem sabe o rei, ou uma pessoa que está numa posição diferenciada e que tem como exercer o poder a partir de si mesmo em nome de uma realidade. Como é que a gente lida com isso? É muito significativo um diferencial que vai aparecer ainda na própria Bíblia hebraica. Lá no capítulo 17 do livro de Deuteronômio, muito interessante a observação, que pela primeira vez na história nós vemos uma ideia de que o rei deve obedecer a uma lei pré-estabelecida. Porque se a diretriz de como se ordena a sociedade, a comunidade vem do próprio monarca, ou vem, vamos dizer, dessas pessoas especiais, isso significa, de qualquer maneira, que elas estão acima da lei e podem fazer o que bem entenderem. Então, quando a gente vê essa literatura que a gente enxerga só do ponto de vista religioso, a gente não compreende a profundidade do que está envolvido ali. E esse ensinamento de que o rei tem limites, como é que ele vai administrar o seu poder. Por isso que é interessante que no Israel antigo surge uma coisa muito inusitada, que é o que a gente chama de uma semente de democracia, quando o profeta se levanta para repreender o rei. O profeta se sente numa situação de maior autoridade não por causa dele, nem porque ele se considera uma pessoa diferenciada. Pelo contrário, geralmente ele é alguém que está à margem, vamos dizer, do status quo da sociedade. Mas ele apela para uma realidade que envolve a diretriz da lei, à qual o rei também deve estar sujeito. Então aqui nós temos essa ideia de esvaziamento do poder de alguém que se considera divinamente colocado para exercer o poder como bem quiser, e vemos ao mesmo tempo essa realidade de que vai ser o que a gente pode chamar de uma semente daquilo que vai se tornar Constituição, que é exatamente esse consenso social jurídico para definir os caminhos da sociedade. Mas ainda pensando sobre isso, a gente diz assim, mas espera aí, tem muitos desafios pela frente, porque por mais que haja isso, quando a gente lida com a sociedade, a gente vê que as pessoas não são vistas na mesma condição em relação aos seus direitos iguais. A coisa não parece funcionar assim. Então nós temos historicamente opressão de pessoas, a existência de escravidão, uma desigualdade de gênero. Temos uma série de elementos que compõem aquilo que a gente pode chamar de diferenças de oportunidades e até mesmo desigualdades essenciais. É interessante que o mundo antigo é assim, mas na trajetória dessa caminhada da revelação é que a gente começa a perceber algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, quando nós lemos Números capítulo 27, temos uma história muito significativa. Ali acontece que um indivíduo chamado Zelofeade morre. E naquele tempo, as mulheres não tinham direito a nenhuma propriedade, como era o jeito de viver daquela sociedade, daquela época, naquele ambiente. E aí elas vão chegar diante de Moisés e dizendo, olha, o pai morreu e nós não temos direito nenhum aqui, como é que fica a questão da propriedade? E Moisés, então, segundo o texto, vai consultar o Senhor. É interessante que o texto diz o seguinte, e o que Moisés apresenta pareceu bem aos olhos do Senhor. De modo que as mulheres, no ambiente em que isso não acontecia, elas recebem essa herança por direito, mesmo que isso não fosse uma situação legal. O ponto de partida que entra nessa sociedade antiga estabelece essa igualdade essencial entre as pessoas, de modo que esse tipo de pensamento vai trazer
o conceito de comunidade do povo, vai estabelecer uma ideia que vai crescendo, né? Quando o texto bíblico fala do próximo, quando fala do seu companheiro, do seu amigo, estabelece esse caminho de construção da sociedade. E quando nós chegamos no ambiente do Novo Testamento, é tão interessante quando você lê, por exemplo, um livro como Filemão, que estabelece a relação de fraternidade e de igualdade entre um escravo e um senhor. E isso chama a nossa atenção, e a grande revolução daquilo que envolve a proposta de Jesus e dos seus ensinos, que os homens e mulheres considerem uns aos outros como irmãos, que era o tipo de saudação fundamental na comunidade cristã primitiva. Então nós vemos que esses conceitos, essas ideias, eles constroem um jeito de ser, uma espécie de antropologia cultural, uma maneira de caminhar que são pontos de partida, pressupostos de como nós devemos lidar com a realidade. Agora, pensando sobre isso, a gente tem o que a gente pode chamar de uma situação de desigualdade prática. Ainda que as leis sejam boas, ainda que todas as coisas sejam favoráveis, ainda que a gente esvazie o poder indevido de quem tem poder demais, a gente vai ver que na prática há pessoas que estão numa situação desfavorável, que não têm condições de participar dessa sociedade devidamente como os outros. E é muito significativo ver a maneira como, por exemplo, a gente olha aquilo que se torna uma referência importante desde a Bíblia hebraica até chegar ao Novo Testamento, que é uma atenção especial para pobres, necessitados, viúvas, órfãos e pessoas em condição de alguma maneira, serem colocadas, vamos dizer, de modo marginalizado na sociedade. Veja que Lucas dá uma atenção especial a essa realidade, né? Chama a atenção como Deus é aquele que se preocupa com esse tipo de gente, de modo que misericórdia e compaixão compõem uma realidade que não vê a pessoa que está em dificuldade simplesmente como alguém que deve ser deixado de lado ou atropelado pela vida. Por isso que as sociedades mais, que a gente pode chamar saudáveis na construção social, elas dão atenção a essas pessoas em condição de vulnerabilidade. Mas a gente pensando sobre essa questão, surge um outro elemento que acaba levantando uma pergunta no nosso entendimento. Mas espera aí, Saião, me diga uma coisa, não são exatamente as organizações religiosas, em alguns casos elas se comportam como multinacionais da fé, não são elas tantas vezes na história que praticaram exatamente a opressão, que concentraram poder indevidamente e agiram de um modo indevido? Pois é, aí é que a gente precisa refletir que tipo de espiritualidade comunitária da fé deve prevalecer. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a referência da fé, atenção, é um livro, é uma escritura. Se é escritura, isso quer dizer que nenhum indivíduo tem um poder absoluto. Ninguém pode dizer, olha, a verdade está só comigo, porque a verdade exige de nós o desafio da interpretação, da hermenêutica. E o livro está disponível para todo mundo. Um dos pressupostos saudáveis da nossa caminhada chama-se livre exame dos materiais que compõem a história da fé. Uma vez que eu coloco esse material na mão de alguém que supostamente é a única possibilidade de interpretação disso, uma interpretação inquestionável, que não passa pelos critérios de avaliação objetivos, aí realmente eu estou em dificuldades. Então, uma sociedade que tem uma espiritualidade saudável, por definição, em função disso, ela deve sempre primar pela liberdade. É um tema fundamental nas Escrituras. É interessante que próprio Jesus chega para os seus discípulos e dizendo para eles, escuta, o pessoal está indo embora, vocês também não querem ir? Jesus é chamado de alguém que é manso e humilde de coração, de modo que a proposta que ele apresenta sempre é uma opção voluntária para quem quer ouvir.
Então, esse conceito é fundamental, porque uma vez que eu construo uma sociedade com o nome que eu quiser, mesmo que eu use o nome religioso ou não religioso, e eu não respeitar a liberdade individual, certamente aí não existe democracia. Agora, uma vez que essa liberdade individual está estabelecida, que tipo de comunidade a gente forma? Atenção, uma comunidade que não pode ter poder centralizado. É interessante como em muitos movimentos religiosos do mundo, muitas pessoas com sobriedade disseram, olha, o poder verdadeiro que constrói uma comunidade, ele vem ali das pessoas que compõem aquela comunidade de fé. Ou seja, é um poder democrático de cada congregação, de cada grupo, no qual aquele grupo de pessoas decide, assim como a gente decide num condomínio, assim como a gente decide numa determinada organização que tem o objetivo de fazer algum benefício, sem entender que qualquer pessoa religiosa deve ter o poder máximo de determinação da vida das pessoas, porque ninguém, de fato, dirige a vida de ninguém no fundo, no coração, por dentro. A ideia é que isso traz não só liberdade para a pessoa, mas a sua responsabilidade diante de Deus e diante do próximo. Portanto, se nós tivermos esvaziamento do poder de indivíduos que não têm essa qualidade, se nós tivermos a diretriz da sociedade de um modo em que o poder de fato está na carta, que é referência para todos, nas leis, independente de qualquer pessoa, se nós tivermos um pressuposto de igualdade social entre as pessoas, se nós tivermos um olhar em favor daqueles que são os vulneráveis desse contexto social, se nós valorizarmos de fato a liberdade com responsabilidade e entendermos que a espiritualidade saudável se manifesta em comunidades onde não existe a opressão, a manipulação, mas existe uma participação das pessoas, nós teremos uma construção de uma espiritualidade saudável. E, finalmente, o último aspecto interessante. Os estudiosos dizem que um dos países mais democráticos do mundo é a Suíça. E a Suíça é interessante, é um país com variabilidade religiosa, tem, na verdade, 4 línguas oficiais, é um país pequeno, mas interessante que pouca gente até sabe quem é o presidente da Suíça, porque isso não é importante. Não vale a pessoa que supostamente está no cargo mais importante do país. E a coisa interessante é a realidade democrática que está presente ali o tempo todo e como existe uma independência dos poderes. Se nós tivermos independência dos poderes e tivermos a realidade onde tudo pode ser devidamente fiscalizado e houver o que nós podemos chamar de prestação de contas, nós iremos construir uma sociedade de fato democrática. Então a pergunta para todos nós é: que tipo de espiritualidade eu tenho na minha vida? Independentemente do rótulo que você pode querer colocar aqui e ali, que talvez seja a nossa, vamos dizer, tendência mais imediata. Será que a gente constrói uma espiritualidade saudável, onde de fato só o Eterno é Senhor e a nossa relação com o próximo envolve esse desafio de viver numa sociedade que de fato vive para o bem comum? Então, esse é o nosso sonho, esse é o nosso desafio e essa é a diretriz daquilo que marcou a história sagrada na experiência humana. Aqui é o professor Sayão, hoje falando sobre democracia e espiritualidade.